Que bom é estarmos uma vez mais aqui, nesta casa, que foi consagrada para uso exclusivo do serviço ao Senhor, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos já na segunda lição desta série que vamos estudar nesse trimestre, versando sobre a vida de Neemias. Neemias, que fora um alto funcionário público do primeiro escalão do Império Medo-Persa, no 5º século antes da era cristã, mais precisamente entre os anos 465 a 423 a.C., e que na sua função, no exercício pleno da sua função, percebeu da necessidade de se envolver mais diretamente com o trabalho do Senhor, especialmente no que diz respeito à reedificação de Jerusalém, destruída, arruinada, desde o ano 586 antes de Jesus nascer, quando da invasão do Império Babilônico, mais precisamente no mês de agosto do ano de 586. O decreto imperial de Ciro já havia sido assinado, o povo repatriado, mas a cidade continuava em ruínas. O decreto foi devidamente assinado, liberando o povo a retornar à sua terra, no ano 538, 539 a.C. E muitos voltaram, como nós já tivemos a oportunidade de observar. Mas esse livro vai nos demonstrar, vai registrar que a cidade estava ainda em completa destruição e ruínas. E o chamado desse trimestre a cada um de nós é no sentido de emular em mim e em você, despertar em nós aquela atitude de aluno, de aprendiz, especialmente em 3 áreas específicas. Há um desafio proposto a Neemias e todos nós enfrentamos na vida desafios. E como enfrentá-los? Aqui diz que com oração, ação e perseverança. Neemias é um livro pequeno entre a coletânea dos chamados livros históricos da Bíblia. Tem apenas 13 capítulos. Mas eu encontro Neemias orando aqui pelo menos 12 vezes. Mas não obstante a sua atitude de oração, mas também seu ato e prática de oração, o que nós vamos aprender ao longo desse trimestre é o modo como, ante os desafios da vida, nós inteligentemente aplicamos essas 3 atitudes, se eu posso assim chamar: a oração, a ação e a perseverança. Agir sem orar pode ser arrogância da nossa parte, mas orar sem agir pode ser irresponsabilidade. A gente tem que aprender a orar agindo e agir orando. A oração para o servo de Deus não é uma desculpa para não fazer nada. E a ação e o trabalho também não é um escape para não falarmos com o Deus dos céus, como nós vemos aqui, lido no texto de referência para embasamento dessa lição de hoje. Então, Neemias, esse homem, eu já disse, tinha um alto cargo no Império Medo-Persa, talvez servindo na fortaleza de Persépolis,
porque aquele império era uma colisão de forças entre a Média e a Pérsia. Tinha uma capital em Suzã e outra capital em Persépolis. Os acontecimentos envolvendo a Ester aconteceram, na maioria, na fortaleza de Suzã. Aliás, o livro nos informa, mas com relação a Neemias é na fortaleza, na capital de Persépolis. E ele está servindo como alto funcionário aqui a um rei chamado Artaxerxes Longimanus. E 40 dias antes deste capítulo 2 aqui, que nós lemos como base da nossa lição hoje, voltara de Jerusalém um irmão de Neemias, chamado Anani. E ele trouxera notícias a Neemias que não eram as melhores. E Neemias então coloca aquilo no coração. Eu acho isso aqui fundamental para que a gente entenda essa proposta do tema hoje. A importância ou o valor do planejamento. Lá para Neemias e o planejamento para nós da vida cristã. Deixa eu dizer algo aqui. Nossa fé não é uma fé de caminharmos no escuro. Fé não é acreditar de que nós estamos liberados do trabalho, do uso correto da nossa razão, da inteligência, que também vem da parte do Senhor para gerenciarmos a vida, enfrentarmos desafios e resolvermos conflitos que porventura surjam. Porque às vezes a gente acaba pensando, não, eu tenho fé, tudo vai acontecer automaticamente. Para lá, não é assim. Até porque a revelação que nós temos de Deus das Escrituras prova cabalmente que o nosso Deus é um Deus de plano. Deus não é um Deus de coincidência, que trabalha nos acidentes da vida, não. Deus é um Deus de propósito, Ele tem um plano, que tem um meio, tem um início, tem um meio e tem um fim. E nós precisamos, cristãos, precisamos aprender isso. Não é jogar a vida ao mar da existência e imaginar, agora é com Deus. Seja o que Deus quiser. Não, Senhor. Não pode ser assim. Não é? A gente vê os exemplos da Bíblia, dos homens de Deus, na história sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eles agem na fé em Deus, por Deus, com Deus, mas sempre com um plano de ação em mãos. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Quem não sabe para onde está navegando, se perde em meio ao grande mar da existência e acaba não chegando a lugar nenhum. Estou introduzindo assim, para que nós guardemos desde essa segunda lição, e nós já tivemos a primeira lição apresentando aqui Neemias, nós aprendamos de pronto que no reino de Deus nós não podemos desvincular, dicotomizar, separar oração de ação e ação de oração. Planejamento, objetivos, alvos a serem alcançados. Caminhar para alcançar metas. Os grandes homens de Deus aqui nas páginas das Escrituras, e bem como ao longo da história da igreja, não foram aqueles que cruzaram os braços e esperaram as coisas acontecerem. Foram aqueles que com Deus fizeram as coisas acontecerem. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Foram aqueles que olhavam para além do grande desafio, da tempestade da vida, cria que Deus, confessava, crendo piamente que Deus estava no controle, mas que de repente também sabia que não podia, como Paulo, dispensar marujos. Talvez o grande problema nosso
ao longo da nossa jornada é essa. Paulo tinha ouvido do Senhor através de uma visão, ainda antes de embarcar no navio. O Senhor falou para ele: importa que compareças perante César em Roma. Então ele tinha segurança que ia chegar lá. E mesmo na viagem, em meio àqueles 14 dias de intensa tempestade, ele mesmo disse, ficamos 14, Lucas registra melhor, 14 dias sem ver sol, sem ver lua, sem ver as estrelas. O anjo do Senhor apareceu a ele e falou: ninguém vai morrer. Já tinha tido prejuízo, vocês terão prejuízo da riqueza aí, e dos víveres e alimentos, sei lá, a carga do navio, mas ninguém vai morrer. E ele chama aquela turma toda, os marujos, e não só os tripulantes, né? Mas também todos os que navegavam naquele navio, e não era um barco de pequeno porte. A Bíblia diz em Atos 27 até 26, 27, 28, que conta essa história, que eram 276 pessoas navegando naquele barco. Fora a carga. Ele reúne todos eles assim: olha, vamos nos assentar, vamos nos alimentar, porque o Deus de quem eu sou, eu gosto dessa ordem do verbo aqui, do quem eu sou e sirvo, porque tem muita gente que serve a Deus, mas não é de Deus, né? O Deus de quem eu sou e sirvo me disse esta noite que ninguém vai morrer. Mas dias depois, momentos depois, os marujos, que certamente não tinham a mesma fé de Paulo, estavam procurando um meio de lançar o barco, as canoas, sei lá, os salva-vidas no mar e escapar. Paulo falou: não, senhor, Deus falou comigo que nós vamos nos salvar. Nós vamos dar aí alguma ilha aí. Eu ouço Deus falar comigo e tenho fé que Ele vai cumprir o que prometeu. Mas quem entende de mar e navio é vocês têm que ficar aqui. Tem gente assim, porque Deus falou com ele dispensa o trabalho, dispensa o planejamento, dispensa a inteligência, dispensa a razão. Porque acredita que a fé que as Escrituras nos dá é uma fé cega. É um atirar no escuro sem saber onde quer chegar. Não é não. Nossa fé, embasada nas Escrituras, fé em Deus, é uma fé que nos faz capazes de acreditar no impossível. Mas muito do impossível de Deus acontece na concomitância, na simultaneidade do nosso agir, do nosso planejamento. Então, eu penso que nós vamos aprender muito nesse trimestre, nessa voga. Desafios nós temos, já enfrentamos muitos certamente, outros virão. E a vida é para corajosos. Viver é candidatar-se a enfrentar desafios e enfrentar crises. Neemias está vivendo esse momento aqui, de um grande desafio. Ele se importa, aliás, ele se importou ao ponto de se envolver. Interessante isso, né? Estava na segurança do palácio, certamente um alto salário, comodamente instalado junto à sombra do poder. Quando ele ouve da crise do seu povo, ele amava tanto a cidade, o seu povo e os sepulcros de seus pais, que resolveu sujar as mãos, se envolver. Alguém disse que ninguém pode se envolver até que ame, mas ninguém pode amar sem se envolver. Uma causa dos outros. Ele poderia ter dado de ombro dizendo: e aí, Anani? O que eu posso fazer? É a história, é a vida. Mas é nas crises que surgem os grandes homens, né? Alguém falou muito acertadamente que a mesma crise que denuncia o covarde revela o herói. A mesma crise que denuncia o covarde revela o herói. Na lição de hoje, portanto, a proposta é como a gente aprender com Neemias
que foi um homem de planejamento, o modo como a gente delinear caminhos, estabelecer diretrizes, no sentido de alcançar sucesso naquilo que somos e fazemos. E aí eu quero mudar um pouco a ordem dos objetivos da lição proposta para hoje aqui. Primeiro, colocar o terceiro objetivo em primeiro lugar ali, que é destacar a importância do planejamento na vida do cristão. Os dois outros objetivos trabalham mais ou menos o modo como estabelecer e levar à execução o planejamento feito. Veja bem o que é que diz aí o item 1 da nossa lição. Quem tem a lição, nós somos alunos, trouxemos o texto, né, o livro de estudo para cá. Diz assim, olha bem, tem a ver com o item 2 da nossa lição, a importância do planejamento. Eu gostei desse primeiro item aqui, porque ele coloca, conhecendo o homem. E eu estabeleci, e eu coloquei aqui, conhecendo sobretudo o homem que sou, conhecendo sobretudo o homem e o ser humano que você é. Tem muita gente que se frustra, muita gente que, ainda que estabelecendo alguma meta, algum alvo, algum objetivo na vida, não consegue chegar porque não se conhece. Estabelece alvos e fazem planejamentos. Eu vou usar uma palavra aqui que nós conhecemos, embora certamente não a esmagadora maioria, planos e alvos inexequíveis, que não são passíveis de ser alcançados. No vulgo, no linguajar como o nosso, é dar um passo maior do que a perna. Eu tenho que conhecer onde estou, quem sou. Filipe Yancey escreveu num dos seus livros que alvos por demais elevados, ao invés de motivar as pessoas a trabalharem, cria frustração e leva as pessoas à desistência. Encontrou-se nos portões das ruínas do templo do deus Delfos a seguinte frase: conheça-te a ti mesmo. Colocaram essa frase na boca de Sócrates, ou um personagem lá que Sócrates criou. Mas Sócrates apenas acrescentou: conheça-te a ti mesmo, porque a vida não analisada não é digna de ser vivida. Isso tem ressonância na Bíblia? Tem. O pastor, nosso presidente, leu aqui na reunião última de obreiros, o Gálatas 6. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E Paulo falou, pense cada um sobre si mesmo, na exata medida da fé que Deus distribuiu a cada um. Se você só pode lutar até certa medida, vá até o seu limite. Deus não vai cobrar de você, além daquilo que você possa corresponder. Agora, você precisa ser inteligente para se conhecer. Mas aqui, quando diz conhecendo o homem, conhecer também a circunstância, a realidade, ou as pessoas à sua volta. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho aqui, embora rapidamente, muitos dos fracassos das nações, dos povos, das instituições humanas, inclusive das famílias, pode até que seja deste que vos fala, é porque a gente deixou de perceber, de conhecer este ser humano, o gênero humano, a espécie humana, a partir da definição e conceituação que o livro dá. E quando isso acontece, quando aquela conceituação e definição, aquela análise que as escrituras fazem, quando isso acontece, eu posso ser cativo de dois erros, ser levado a dois erros: um otimismo exagerado, que me faz acreditar que
todo plano e propósito vai dar certo. E a gente sabe, a história está cheia aí. A coisa, o plano, estava bonito no papel. A estratégia, pastor Carmelito, era a mais ideal. Mas esqueceram de perceber, de entender, de admitir que quem senta atrás da mesa para executar e implementar o plano é homem pecador. Quem nunca leu, convém a ler. Aí na Wikipédia, no Google, e mesmo nas enciclopédias aí, de papel mesmo, assim, materialmente falando, sobre a Revolução Orange, lá na Romênia, com Václav, o músico evangélico. Ceausescu e toda a sua equipe, e eu poderia dar largueza à minha imaginação aqui e evocar fatos da história. Tanto à esquerda quanto à direita, de planos megalômanos, tentativa de construir paraíso na terra. Então tenhamos sempre um senso crítico, conheçamos o homem. Sabe por que Neemias levou êxito aqui? Ele conhecia o rei a quem servia. Sobretudo conhecia o Deus dos céus a quem ele orava. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum grande ditador desses que a história registrou seus nomes aí, para a vergonha da espécie humana, começaram se afirmando como ditadores, cruéis como Baby Doc, Stalin e tantos outros. Não. Eles fizeram o que fizeram imaginando ter encontrado o caminho do paraíso ou para o paraíso. E a certa altura da caminhada, a malignidade que é inerente ao ser humano aflorou, porque não tinha Deus. Amém? O planejamento começa por aí. Pessoalmente eu não devo, você não deve, nós não devemos estabelecer um plano que não seja execuível, passível de ser alcançado, conhecendo a nós mesmos e conhecendo as pessoas à nossa volta. E aqui o item 2, eu achei importante ficar nesse ponto inicialmente, para eu aplicar os dois como modo como, a maneira de estabelecer um planejamento para o cristão hoje, conhecendo a nossa cultura, o nosso tempo. Meus irmãos, como igreja do Senhor, e na igreja como membros do corpo de Cristo, transitando e trabalhando neste nosso mundo, nós não podemos embotar a nossa mente. Nós precisamos de ter percepção aguçada. E temos o Espírito Santo que nos dá o discernimento, conhecendo a cultura de sua época. E cultura aqui é tomada no sentido bem lato, tudo aquilo que por tradição, herança, conhecimento, prática, folclore, modo, costumes, moralidade, religião, se estabelece em cada geração, se faz sentir em cada geração. E aí, por último, depois de conhecer o homem, a si mesmo, e o homem enquanto espécie, depois de ter percepção, discernimento aguçado quanto à cultura da nossa época, do nosso tempo, aí sim, o item 3, mantendo Deus sempre presente na história de nossa vida e como partícipe dos nossos planos. Por que o mundo vai mal? Estou tomando no sentido amplo agora. Por que o Ocidente está indo à bancarrota? Os sociólogos estão dizendo que nós estamos, estou dizendo em termos de cultura ocidental, cristã, correndo o risco de nos tornarmos uma sociedade pós-cristã. Aliás, já nos tornamos sociedade pós-cristã, porque os valores da cultura, da perspectiva judaico-cristã,
que estão no nascimento, na formatação do nosso pensamento cultural, filosófico, religioso, ideológico ocidental, foram alijados. E aí, o risco que corremos agora é de nos tornarmos uma sociedade ocidental anticristã. Eu fico olhando os órgãos de governo aqui e lá fora, a ONU e outros órgãos, lutando, por exemplo, para a gente salvar no varejo algumas coisitas. Criança, precisamos salvar. Mas no amplo, o pensamento filosófico e ideológico é destruir as bases disto. Aí a gente fica quase que, para usar uma expressão nossa, Mandorita, enxugando o gelo. Porque se não houver educação e valorização do seu filho e da família, lá no núcleo primeiro da sociedade, não é os programas de governo, o assistencialismo barato e essa coisa de meramente dar entretenimento, e não vai resolver. Mas a cultura parece que está primando, é por isso. Sabe por que chegou lá? Que o Ocidente resolveu excluir Deus. Eu li abundantemente sobre isso nesses últimos 2 anos. A nossa visão de mundo, aqui no Ocidente, a partir da Bíblia, chama-se teísmo cristão. É uma palavra inclusiva. Teísmo vem da ideia de theos, Deus. Que parte da premissa e do pressuposto que Deus é um Deus criador, sustentador, mantenedor da vida. E não é o Deus relojoeiro, causa primeira do universo. Criou isso aqui tudo e abandonou. E aí então vale a lei do mais esperto. Isso é o deísmo. A nossa visão é o teísmo. E esse deísmo filosófico, que já vem de 200 anos quase, e também religioso, criou o terreno fértil para que outra perspectiva e visão de mundo, chamada panteísmo, nascesse. Aí a maioria das pessoas não acreditam mais num Deus que intervém. O irmão Johnny conhece lá, o Johnny Júnior, o livro do Franz Schaeffer. O Deus que intervém. O Deus que se revela. A morte da razão. Deus na cidade. Quando Francis Schaeffer diz lá, que a gente precisa entender que se eu sou teísta e acredito e incluo Deus no plano da minha vida, e acredito que Deus está no controle, Deus tem que fazer parte dos meus planos, inclusive das instituições e da cidade. Deus não pode ser alijado para fora do espectro amplo da vida. Ele tem que ser parte integrante. Eu já disse aqui, vou só repetir. O que eu já disse. Ou nós consigamos, pela graça do Senhor, à luz desta palavra, começar a construir uma perspectiva ampla de mundo e de valores, ou nós vamos perder a batalha. Não estou falando como reino de Deus, povo de Deus, não. Como agentes de influência cultural e de transformação histórica. Porque, meus senhores, é isso que eu disse e vou repetir. O que governa o mundo é a ideia. Ainda que usando o braço ou a força dos trouxas, é a ideia que governa o mundo. E a mais perigosa ideologia é aquela que não se apresenta como tal. É aquela que é dada a contragota, que vai minando o caminho. Mas aqui está a igreja do Senhor Jesus e os filhos de Deus reunidos nesta manhã. Deus é parte da nossa vida. Deus está no controle, Deus está no trono. E tudo que nós fizermos, realizarmos, e qualquer plano que porventura estabelecermos, Deus é parte dele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não está excluído. Para nossa perspectiva de fé, Deus é um Deus transcendente,
no sentido que ele não é a natureza, nem a natureza é ele, que se isso acontecer, não é mais o Deus da Bíblia, ele se torna ídolo, o Deus manipulável, mas ele é um Deus imanente, ele está presente, ele se importa ao ponto de levantar um funcionário público, no reino poderoso, e aí dentro do seu propósito, da sua providência até, ele trabalha os corações dos reis, para que ainda que imperceptivelmente, eles estejam a serviço do plano de Deus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Quem não lembra de Esther, né? Menina órfã. E Deus sempre escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E geralmente o melhor de Deus não vem primeiramente dos grandes, vem dos pequenos. Seu nome era Hadassah. Seu tio ou primo, uma Bíblia diz que é tio, outra diz que é primo, uma tradução, trabalhou para ela no sentido de que ela fosse para o palácio, e ela esteve lá. Sapientemente, ela soube esperar a orientação do seu tio, do seu primo. Fico pensando, ela vai falar com o rei, num desafio terrível, estava agendado, estava orquestrada a morte do seu povo, da sua raça inteira. E ela no primeiro momento falou, não posso ir, por esses 30 dias não tem agenda com o imperador, e ninguém pode entrar lá, se não for convidado, e em entrando, é passivo de morte, a menos que o rei estenda para ele o seu cetro, mas ela, acossada por Mardoqueu, falou, não, eu vou entrar, põe lá os seus moços jejuar, eu e minhas moças iremos jejuar, e vou ao rei, se morrer, morri, se morrer, morri. Sabe o que acontece? Tem a ver com esse item aqui, ó. O valor das respostas inteligentes. Como planejar, pastor? Planos que sejam execuíveis. Vamos aprender no item 1 aqui. Né? O valor, a importância das respostas inteligentes. Estou voltando ao texto aqui, que a nossa fé, é o que eu falei há pouco, não abre mão da razão e nem sacrifica a inteligência no altar da idiotice, no altar da imbecilidade. O crente é esperto, no bom sentido da palavra. Ele tem percepção. Ele vive acordado. Porque alguém disse que só amanhece o dia para quem está acordado. Quem está dormindo, o dia não amanheceu ainda. Tem muita gente dormindo. Não percebe, porque só amanhece o dia para quem está acordado. E ela não tinha, estou dizendo de Esther, no primeiro momento, a certeza que o rei recebê-la-ia, ou a receberia no palácio. Ela foi lá, fosse eu e você, nós já tínhamos derramado o caldo e tudo. Eu até gostei aqui, olha aqui, Deus aguçou o olhar do rei. O item 1.3 aqui, evitar as polêmicas. Alguém disse que os homens sem Deus discutem entre si, os homens de Deus falam com Deus. Outro disse que lábios descontrolados, navio naufragado. Na tempestade é melhor você deixar o comandante comandar. Ele inteligentemente certamente vai buscar a opinião, mas se todos falarem ao mesmo tempo, e navio em meio à tempestade que não tem comando, e não tem comandante, vai naufragar. Se alguns de nós aqui tivessem lugar de Esther, que no primeiro momento, Mojano não sabia se o rei ia recebê-la. E o rei a recebeu, ela tinha derramado o caldo tudo ali. Falou, não, olha, eu quero pedir a vossa majestade, tem um meliante aí, que está assim assado e tal. E a Bíblia diz que ela, inteligentemente, aguardou o momento certo de dar a resposta. Ela que não tinha certeza que seria recebida, teve a oportunidade de colocar a sua causa, ainda pede, se eu achei graça diante do rei, peço que vossa majestade venha a um banquete que eu vou fazer amanhã,
Só traga o elemento aí, o Naamã. O Amã, né? Naamã, só traga ele. O Amã, que já estava ensimesmado, megalômano, um rei, na barriga, falou, só dá eu no pedaço aqui. A rainha fez um convite ao rei, eu sou o convidado, só eu e o rei. Sabe por que a gente tem que ser inteligência no ato de dar resposta? Porque a gente precisa esperar Deus agir. Se Deus está no seu plano, não vá adiante dele, espere ele falar. Ele sabe a hora certa de tirar o sono do rei. É melhor para você, é melhor para nós. Esther aguardou, até que outro dia chegasse, o rei perdeu o sono. Eu acho que ele falou assim, traz aí a revista Isto É da semana, não tinha chegado. O correio atrasou. A internet saiu do ar. Ele falou, o que tem para ler aí? Falou, tem as crônicas, os registros reais aí. E meu Deus do céu, vai lá o secretário, trouxe o livro e abriu na página de certo tempo, um tal de Mardoqueu, um judeu, e descobriu uma conspirata que pretendia matar um rei, um tal de Amedata, e o outro sujeito lá, e o rei parou. Para a leitura aí. O que foi feito com esse homem? Para esse homem? Nada, aliás, ele está bem aí. Ele sempre fica aqui na porta do palácio, acha isso importante? Sabe por que Deus usou Neemias? Porque ele estava lá no palácio. É preciso mandar a gente para lá. Nós precisamos ter gente lá. Tem outro fato aqui. Eu falei aqui de percepção. De conhecer a nossa cultura. Eu leio a Bíblia mais do que qualquer outro livro. Que ela é o meu livro de texto. É a partir dela que eu exerço meu ministério. Mas eu tenho que ler de tudo que diz respeito ao ser humano. Aí. O meu alvo primacial, como homem de Deus, é trabalhar com gente, com ser humano. Essa caixinha de surpresa e problema que só Deus com jeito, né? E ele era um homem informado, ele lia o jornal do dia. Porque senão ele não teria descoberto a conspirata lá. Que era uma coisa meio secreta. Eu acho até que ele era da inteligência do império. Ou pelo menos muito próximo. Aí o rei falou assim, olha, faz o seguinte, nós temos que condecorar esse elemento. Sabe por que isso aconteceu? Porque falar demais na hora errada põe o barco a perder. Preciso dar respostas inteligentes, esperar Deus aguçar, Deus abrir os olhos do rei. Aqui Neemias está, 40 dias depois de receber a notícia do seu irmão, vinda através do seu irmão lá de Jerusalém. Ele está servindo o rei no seu posto normal. Eu gosto disso, grandes coisas que Deus realizou na história, começou com coisas ordinárias. O problema é que a gente quer ver primeiro o extraordinário. E o extraordinário de Deus pode começar naquilo que é ordinário na sua vida, naquilo que é comum, que é da sua agenda diária. Aquela mulher, pastor Maxwell, que faltou azeite, o que o Eliseu falou para ela? Vai para sua casa. Qual é o seu problema? É com azeite? Vai lidar com azeite. A partir de quê? Pega do teu, esse pronome possessivo aí, né? Quer dizer, cuidado, não vai arrumar azeite emprestado, não, é do teu. Ah, mas mas é do teu. Aleluia. Eu acho isso fantástico. Até porque os milagres de Deus na Bíblia não é coisa de Mr. M, de David Copperfield, de estaladeiro e as coisas, não. Todos os milagres de Deus na Bíblia, se não todos, a maioria deles, sempre envolveu o eterno no temporal, o divino no humano, o sobrenatural no natural. É pisando na água que o mar se abre. É usando a velha e conhecida botija de azeite, é que o azeite se multiplica. É descendo ao Jordão para banhar na água lamacenta, é que a lepra se vai. É tirando a pedra. Eu fico pensando que absurdo
Um Deus todo-poderoso que era capaz e de fato tirou um morto já em estado de putrefação do túmulo. Precisou alguém para tirar a pedra. Tirai a pedra. Nós até cantamos, tira a minha pedra, porque nós somos meio cômodo mesmo. Nós queremos assim na asa dos querubins, sem esforço nenhum. Né? E queremos até que Jesus tire a pedra. Mas lá em João 11, Jesus mandou tirar a pedra. Está dizendo, olha, eu levanto e vou chamar o defunto lá de dentro. Mas quem tira a pedra é vocês. Bendito seja o nome do Senhor. E eu li na biografia de um grande pregador, parece que é Colson, um pregador americano. Ele pregava numa cruzada sobre João 11, e ele perguntou, por que Deus usou o nome de Lázaro? Um garotinho levantou e falou, porque senão todo mundo ia sair. Ele teve que chamar pelo nome. Não saía todo mundo. Ele só queria Lázaro. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Está entendendo? Grandes coisas de Deus, extraordinárias, pode acontecer no ordinário da sua vida. O rei perdeu o sono, entendeu, mudou a história. Vamos aplicar a segunda lição. Aliás, o terceiro item, que está no item 3 aqui. Para a gente encerrar a aula de hoje. Mas eu fico pensando numa festa, num banquete. O rei tem a capacidade de perceber a tristeza no rosto de um dos seus oficiais. Isso é Deus, irmão. Amém? Mas esse homem tinha um plano. Ele planejou o modo como falar. Ele planejou pedir uma licença-prêmio. E se tornou governador da província da além do Eufrates, que incluía a Jerusalém. E fez o que fez. E aí, o item 3 é um chamado a nós, estudando o terreno. De certa forma tem a ver com o planejamento também. Eu preciso saber onde estou pisando. Fiquem em pé, todos vocês, por favor. O Espírito Santo de Deus já nos deu nas Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento, nas epístolas, recurso suficiente para que nós entendamos, percebamos, reconheçamos qual é o nosso dom, qual é a nossa área de habilidade, de capacitação, a fim de focarmos nosso potencial maior naquilo que Deus já nos deu. Sabendo sobretudo, conhecendo sobretudo o terreno. E quando a gente conhece a nossa área de atuação, nosso terreno, nossa arena, nosso palco de combate, acontece o que está aqui, fazendo o que está ao nosso alcance. Você não precisa se cobrar, você não precisa tentar fazer aquilo que está para além da sua capacidade, mas aquilo que é seu dever fazer, que é meu dever fazer, Deus não vai fazer por nós. É seu dever fazer. E aí, eu acho que é interessante porque envolve duas questões básicas aqui. Quando eu conheço o meu tempo, eu conheço o terreno onde atuo, eu posso falar com conhecimento de causa. Mas, acima de tudo, eu já terei criado ao meu redor um círculo de confiança. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: essa é uma palavra que está morrendo no seu sentido, na sua definição, no seu conceito hoje. Porque a gente só confia em quem é confiável. A confiança do rei para com Neemias, e o conhecimento que Neemias tinha de todas aquelas relações, o levou a fazer um pedido. E nesse capítulo aqui, ele faz uma oração telegrama, que não dá tempo dele sair da presença do rei, e ir para o seu quarto e orar.
Eu penso que diante do rei mesmo, ele orou ao Senhor. E Deus deu a ele a iluminação, mas essa iluminação que Deus dera, a ele naquele momento, vinha do ciclo de relações que ele tinha feito, da confiança que ele tinha do seu superior, que estava devidamente ligada ao quanto ele era confiável ou não. Meus irmãos, oxalá o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa hora tão difícil que nós estamos atravessando. Como servos de Deus, como igreja do Senhor, que nós consigamos olhar as Escrituras como mapa da nossa rota, as Escrituras como bússola da nossa navegação, e que a cada ano, a cada tempo, a cada etapa da vida, nós não estejamos esperando o ano acabar, nós estejamos conduzindo a vida para o fim do ano, chegando lá, dando uma olhada, com a capacidade de olhar retrospectivamente e perceber: eu cresci mais esse ano, eu conquistei algo mais esse ano, eu orei mais esse ano, eu li mais a Bíblia esse ano, eu desenvolvi mais a minha capacidade de percepção esse ano. Quem conviveu comigo percebeu que pode depositar em mim confiança, porque eu me tornei confiável. Sem esses elementos, a vida se tornará muito mais difícil. Eu encerro dizendo: não se preocupe, continue no seu posto, continue fazendo aquilo que você sabe fazer. Deus na hora certa vai aparecer lá. Eu costumo dizer, 1 Reis capítulo 19, não queime as cangas, nem sacrifique os bois, antes de Elias jogar a capa. Ah, pastor, eu estou chamado pelo Senhor. Você já vai abandonando o emprego, pedindo conta, e vem para a porta do gabinete para cobrar um cargo na igreja. Não faça isso não. Continua atrás dos bois. Elias vai passar lá. Quando Elias passar e jogar a capa, quando o rei perceber que há algo estranho em você, e você tiver contato com o Deus dos céus, o soberano dos reis da terra, a porta se abrirá, aí você será usado grandissimamente na obra de Deus. Agora, cuidado com a ociosidade. A Bíblia deixa claro que o maior ocioso do mundo é o capiroto. Ele apareceu diante de Deus e falou: o que você anda fazendo, rapaz? Eu estou rodeando a terra. Eu só vivo passeando e rodeando a terra. Crente tem que ter ocupação, irmão. Pai querido, quero louvar o seu nome, porque nós estamos nesse trimestre, através desse personagem de grande valor na história sagrada, que foi Neemias, governador exímio, trabalhador, incansável, planejador, inteligente, Pai. Motivou as pessoas a trabalharem juntas, para levar a cabo uma obra que estava há anos parada, estagnada. E em meros 52 dias, ele fizera aquilo que outros não tinham feito em quase 100 anos. O Senhor é bom e a sua graça está derramada sobre nós. Certamente há dos seus filhos na manhã deste domingo aqui, que precisam retomar os cacos da vida, Pai. Retirar escombros que estão tirando deles a capacidade de enxergar mais longe. Que o Teu Espírito Santo mova em nós essa atitude de empreendedor. Pode ser que o desafio seja gigante, e que humanamente falando esteja para além das nossas possibilidades. Nós vamos, Pai, inteligentemente olhar quais as oportunidades que a vida nos coloca à mão, e nós vamos inteligentemente aproveitá-las. Quem sabe, nesta semana que se inicia hoje, o nosso dever é pararmos um pouco e olharmos o Senhor, e enxergarmos o Senhor assentado sobre o trono e conduzindo essa história exatamente para o alvo que Tu estabeleceste. Talvez, para muitos de nós aqui esta semana, continuarmos fazendo o labor e o trabalho que sempre fizemos, Pai, servindo o Rei, deitando águas às mãos de Elias.
arando o terreno. Mas em nome de Jesus Cristo, nós queremos crer que a oportunidade do Senhor, o momento do Senhor, a hora do Senhor vai chegar para as nossas vidas. Pai, se tem famílias aqui, Pai, que precisam reconstruir seus limites, porque já não tem mais limite de proteção. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá graça a cada um de nós, a fim de que fortaleçamos as trincheiras da nossa vida, do nosso lar. O inimigo não vai adentrar em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos inteligentemente aproveitar as oportunidades, Pai Santo, e reconstruir tudo que é nosso dever reconstruir para a glória do seu nome. Alegria do seu povo, edificação da sua igreja. Fica conosco nessa tarefa árdua. Nós contamos com o Senhor. Nós somos dependentes de Ti. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Obrigado ao nosso bispo, ao pastor Itamar, pela oportunidade. Toma o seu lugar aí. Volte na próxima.